Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Ele está nesse lugar e Ele é nosso Pai. Então, Ele deseja que você se sinta à vontade aqui. Temos alguns visitantes essa noite. Que Deus abençoe vocês. Esperamos que vocês saiam ministrados pela palavra e pelo Espírito Santo. Gostaríamos de ler com a igreja um texto que está em Romanos 5, 20 e 21. Romanos 5, 20 e 21. Diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora a graça reina, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez ali o final. Agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando ele diz onde tinha o pecado, tinha mais ainda a graça de Deus. Às vezes, ontem nós ouvimos sobre isso, sábado passado também, no último Aviva, a gente viu sobre isso, nós ouvimos. Quando nós pecamos, nós tendemos a nos afastar de Deus. Nós achamos imerecedores do amor e da graça dele. Mas quando nós pecamos, a graça de Deus está sobre nós e nós já somos perdoados. Nós já somos salvos por meio de Cristo, nosso Senhor. Ele foi o nosso Salvador. Ele foi o caminho que abriu para nós podermos ter acesso ao Pai. Você pode se colocar de pé? Vamos agradecer nesse momento pela graça de Deus, pelo seu amor. A palavra graça, ela é traduzida do grego, que significa favor, bênção ou bondade. Nós não merecemos ela veio de graça. Ela veio porque Deus nos amou primeiro. Ela veio porque Deus nos entregou em favor de nós, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Você pode fechar os seus olhos. Fale com Deus. Comece a agradecer por esse dia lindo que Ele proporcionou a nós. Comece a agradecer pelo favor de Deus sobre nós, mesmo nós sendo imerecedores dessa graça. Senhor Jesus, Pai, nós estamos diante de Ti, Jesus, a Sua igreja está diante de Ti. Nós não temos como lhe agradecer, Pai, pela Sua graça. Nós não fizemos nada para merecer, mas mesmo assim o Senhor se doou por amor de nós. Mesmo assim o Senhor se entregou por amor de nós. E hoje nós estamos aqui em Tua presença. E hoje nós estamos aqui porque temos acesso livre à Tua presença. Nós podemos falar com o Senhor. Nós podemos ser chamados de filhos. Nós só temos a Te agradecer, Jesus. E nós queremos estar cada vez mais perto de Ti. Nós queremos estar cada vez mais perto, experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Nós cremos desde o início que o Senhor já está nesse lugar. Nós cremos que o Senhor irá ministrar aos corações. Nós cremos que o Senhor irá falar a cada um de nós a Sua palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. Jesus, o nosso coração está aberto, o nosso coração é Teu. Amém. Que nada venha atrapalhar esse momento de adoração. Que nada venha atrapalhar esse momento de alegria. Que nada venha tirar o seu foco, que é Jesus. Ele é o centro desse lugar, amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar a sua maravilhosa graça?
Tu és digno, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Aleluia! Nós louvamos aquele que nos libertou de todo o pecado e hoje nós somos livres. Glória àquele que vive, que reina. Só Tu és santo, Jesus, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Que o Senhor venha encontrar corações aqui nesse lugar que estão dispostos a queimar por Ti, que estão dispostos a queimar de amor por Ti. Será que você está disposto a sentir a presença dEle nesse lugar? Vamos lá, você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai. Abra seu coração diante dEle. Rasgue seu coração diante dEle. Exponha suas emoções, seus sentimentos diante dEle. Ele já conhece o íntimo do teu coração. Então se rasgue, exponha quem você é. Converse com o seu Pai, que Ele está nesse lugar. Tudo está preparado. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando e agora somos dois mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
você o deseja. Diga a Ele como você o deseja. Como Ele é adorado e que não há outro como Ele. Oh Senhor, nós te entregamos uma adoração sincera, Deus. Nós cantaremos aquilo que João viu na ilha de Patmos. Os seus olhos são como fogo. Os seus olhos são como fogo. Suas vestes brancas, seu peito cingido. Nós cantaremos a visão que ele viu do nosso Deus glorificado, do nosso Deus ressurreto e glorificado. Oh, como tu és lindo, Deus! Como tu és lindo, Deus! Oh! Se não sonhar em te tocar, nada mais importa, Jesus. A tua graça é suficiente, o teu amor é suficiente. Ei, venha, experimente esse amor que preenche, que completa, que cura. Esse amor está nesse lugar. Esse amor está nesse lugar. Esse amor está nesse lugar. Nós ansiamos, Jesus. Nós ansiamos te ver, Pai, te tocar. Nada mais importa, Deus, nada mais importa.
ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e seja o domínio dos séculos dos séculos e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Oh, entregue tudo a Ele, seja a honra,
tua igreja clama pela tua glória, Deus. A presença dele está aqui. Nós clamamos glória, glória. Entra em cada coração. Entra em cada coração. Nós não sabemos viver sem a tua presença. Nós não sabemos viver sem a tua presença. A tua glória nos chama. A tua presença nos atrai. Nós não sabemos mais viver longe de ti, Jesus. E nós queremos mais. E nós queremos mais. Nós queremos mais da tua voz. Nós queremos mais da tua palavra, Jesus. Nós queremos mais, Jesus. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 1 em diante. João capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Outras versões falam que há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Qual o versículo mais ouvido e mais conhecido do Evangelho de João? Imediatamente nos vem à mente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o resumo de todo o Evangelho e possivelmente um dos versículos mais conhecidos. Talvez outra passagem em João bem conhecida também é o prólogo, quando ele inicia o Evangelho, no versículo 1, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E outro também bem conhecido, com certeza vem à nossa mente, é: não se turbe ou se perturbe o vosso coração. Muito ministrado em celebrações fúnebres, onde as pessoas estão ali diante da finitude da vida, e geralmente os celebrantes falam dessa passagem para as pessoas não ficarem perturbadas diante disso, não ficarem perturbadas diante da finitude da vida, porque Jesus disse que na casa do Pai dele tem muitas moradas, e se não fosse assim ele não teria dito, e ele iria preparar lugar, e quando ele fosse preparar lugar, ele voltaria e nos levaria para estar com ele, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Talvez seja um dos versículos mais lembrados do Evangelho de João. Mas raramente a gente ouve essas palavras de Jesus que nós lemos no início do capítulo 14 e refletimos com profundidade sobre isso que Jesus falou. Se você perguntasse até mesmo para pessoas que estão acostumadas a frequentar igrejas e ouvir sermões a respeito sobre esse assunto, onde Jesus falou isso? Onde Jesus falou isso? Começando com: não se perturbe os vossos corações. E o que aconteceu antes de Jesus falar isso e o que aconteceu depois de Jesus ter falado isso? Talvez, se eu fizer essas perguntas, algumas pessoas não vão saber responder onde Jesus falou essas palavras, o que aconteceu antes dele falar isso, o que aconteceu depois. Mas Jesus falou essas palavras no cenáculo. O cenáculo, onde era o cenáculo? O cenáculo foi o lugar onde foi preparada a última Páscoa, que Jesus comeu com os seus discípulos, e ali nessa última Páscoa ele transformou a antiga aliança na nova aliança no seu sangue. Ali ele celebra a primeira ceia do Senhor, o pão e o cálice em memória dele, o pão representando o seu corpo e o cálice representando o seu sangue derramado na cruz. Foi nesse lugar que Jesus falou para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Foi neste lugar. Isso aconteceu após eles terem ceiado, após a ceia, após eles terem participado da ceia, e antes da crucificação de Jesus. No intervalo entre a ceia e a crucificação de Jesus, Jesus libera essas palavras para os seus discípulos. E não foi para os 12, foi para os 11, porque Judas já tinha saído da mesa. Ele já tinha denunciado que um dentre deles o trairia. E eles ficam perturbados e perguntam: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Até que Pedro manda João, que estava mais próximo de Jesus, perguntar: quem é, Senhor? E ele diz: aquele que eu molhar o pão e lhe der o bocado. Então ele faz isso, dá para Judas e diz para Judas: o que tu tem que fazer, faz logo. E o diabo entra em Judas e Judas sai para entregar Jesus. Os discípulos, à primeira vista, não entenderam o que estava acontecendo, acharam que Judas tinha ido comprar alguma coisa que Jesus pediu para comprar ou distribuir algum dinheiro aos pobres. Mas Jesus saiu daquele lugar justamente para entregar Jesus. E quando Judas sai, Jesus fala para os 11 que ficaram: não se perturbe o coração de vocês. O mais importante, mas é importante lembrar, como tudo que Jesus disse no cenáculo, essas palavras foram ditas apenas para os apóstolos. Mesmo que possam ser aplicadas para nós não estávamos lá. Não tinha uma multidão em volta, apenas os 11 apóstolos estavam lá. Portanto, aqui está um princípio fundamental num estudo bíblico. Quando a gente lê a Bíblia, tem um princípio fundamental. Primeiro, refletirmos sobre o que as palavras comunicaram aos que a ouviram, primeiramente.
O que Jesus quis falar para eles? Primeiramente, o que Jesus quis comunicar para eles, o que eles entenderam com aquilo que Jesus falou. Depois, pensamos, com a ajuda do Espírito Santo, em como elas se aplicam a nós. Ao fazermos isso, nós começamos a elaborar perguntas que podem nos ajudar a ir mais fundo no significado dessa passagem. Aqui, por exemplo, pensar no contexto original de João 14:1 nos faz perguntar: como pôde Jesus dizer a seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês? Como Jesus pôde dizer isso? Afinal, o problema deles é que estavam perturbados. Eles estavam muito perturbados e aparentemente tinham um bom motivo. Eles estavam perdendo o controle da situação, eles estavam perdendo o sentido das coisas, porque Jesus estava liberando palavras sobre a vida deles, que estavam tirando, parece até que Jesus estava perdendo o controle da situação. E quando eles começaram a ouvir isso, eles ficaram perturbados. Jesus estava dizendo que estava indo para o Pai, Jesus estava dizendo que estava se afastando deles, e eles pensaram: como assim? Enquanto o Senhor está aqui conosco, tudo bem, mas agora o Senhor vai embora. O Senhor disse que está indo para outro lugar, e isso deixou eles muito perturbados. Se pessoas perturbadas pudessem se aliviar de seus problemas, elas o fariam. Será que lhe dizer que não se perturbe não é apenas um conselho que causa mais desespero? A pessoa está desesperada, ei, não se desespera. A pessoa pensa: não, mas a pessoa está desesperada. A pessoa está sem saída, a pessoa não está sabendo o que fazer, ela perdeu o rumo. Será que Jesus não sabia que não devia dizer isso para eles? Será que Jesus não pensou: pô, vou falar isso para eles não se perturbar? Os caras estão sem direção, os caras estão perturbados. Mas Jesus era especialista em aconselhar, amém? Jesus era especialista em dar conselho. Então, deve haver algo no contexto que nos ajude a entender o que ele está fazendo naquele momento. O que Jesus está querendo comunicar àquelas mentes perturbadas. Além disso, se lermos a passagem em seu contexto, provavelmente nós perceberemos detalhes significativos. Aqui temos um exemplo importante. João tinha acabado de dizer que Jesus perturbou-se em seu espírito. Jesus também estava perturbado. Jesus também estava com algumas incógnitas. Olha aqui João 13:21. Antes de Jesus falar para eles não se perturbarem, diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Antes de falar que eles estavam perturbados, Jesus se perturbou também, porque ele assim: certamente um de vocês vai me trair. Já pensou, está com 12 pessoas com ele à mesa, 12 pessoas que caminharam com ele, ouviram os sermões, viveram os milagres com Jesus, de repente um deles ia trair Jesus. Poderia ser tantos outros, mas seria um deles, para se cumprir a profecia, que aquele que comeria com ele na mesa levantaria o calcanhar contra ele, ou seja, se levantaria contra ele. E ali Jesus se vê aquela profecia se cumprindo, ele assim: é um de vocês que vai me trair. E isso deixou Jesus perturbado, porque tinha que ser um deles, tinha que ser um dos próximos. Porque quando é um distante que nos trai, não tem problema, mas quando é um que está caminhando com a gente, quando é o que está lado a lado com a gente, compartilhando das mesmas ideias, do mesmo propósito, de repente essa pessoa se levanta contra a gente fica meio perturbado. Isso traz algum... O mesmo verbo usado em João 13:21, em que Jesus estava perturbado, é o mesmo verbo usado em João 14:1. Jesus estava perturbado quando disse a seus discípulos para que não se perturbassem. E por que Jesus estava perturbado, que seus discípulos do passado e do presente não precisam se perturbar? Porque ele estava perturbado, nós não precisamos nos perturbar. Por quê? Porque aquilo que causou a sua perturbação, sua traição, prisão, vergonha, crucificação e abandono, é o fato de que ele estava levando sobre si o fardo dos nossos problemas mais profundos, nossa culpa, nossa vergonha e nossa morte.
porque o salário do pecado era a morte. Então, pelo fato de Jesus estar perturbado, é porque ele estava perturbado, por quê? Porque sobre si estava vindo todo o peso dos nossos pecados. Isso perturbou Jesus. E o fato de saber que Jesus se perturbou por causa disso, é motivo de nós não nos perturbarmos. De nós não perdermos a direção, de nós continuarmos confiantes. Porque o que perturbou Jesus é o que nos traz a paz. O que perturbou Jesus é o que nos justifica. O que perturbou Jesus é o que nos salva dos nossos pecados. Por isso que Jesus, mesmo perturbado, diante daquilo que ele tinha que passar, disse, não se perturbem. Ei, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas para vocês. Não é o fim. O que eu vou passar não vai ser o fim para vocês. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para que vocês estejam comigo. Para que vocês estejam no mesmo lugar que eu estarei com vocês. E por saber e entender o que é estar perturbado, que ele pode simpatizar conosco. Por entender o que é estar perturbado, que ele pode se simpatizar quando nós estamos perturbados. Porque às vezes a gente fica meio perturbado. As circunstâncias do dia a dia, às vezes a falta de fé, a falta de confiança, faz a gente perturbar. Porque ele estava perturbado, nele, nossos corações perturbados podem encontrar paz. A perturbação nos trouxe a paz. Nossos corações perturbados. Ele estava profundamente agitado em espírito. E agora seus discípulos também estavam profundamente agitados. O mundo deles estava caindo aos pedaços. Estava desmoronando. Eles estavam se sentindo desesperados e não tinham controle sobre a situação. Como é possível, nessa circunstância, ter um coração não perturbado? Quando é possível? Quando tudo desmorona à nossa volta. Quando as circunstâncias dizem não. E já aplicando, será que é possível que o cristão de hoje experimente tal serenidade espiritual? Diante dos conflitos, diante da perturbação do dia a dia? Por que os corações se perturbam? Por que os nossos corações se perturbam? Por que os nossos corações muitas vezes perdem a direção? Perdem o sentido das coisas? É porque as circunstâncias que nos ameaçam parecem maiores e mais fortes do que nossa capacidade de lidar com elas. E realmente não só parecem, são mais fortes e maiores. Nós nos damos com situações que a gente olha assim, eu não consigo lidar com essa situação. Pessoas vêm se aconselhar e eles contam a situação deles, eu sei que você não consegue lidar com essa situação. E talvez nem que todos nós se juntássemos para ajudar essa pessoa a lidar com essa situação, não conseguiríamos ajudar. São situações que as pessoas vão ter que enfrentar sozinha. Com toda a sua incapacidade, com toda a sua falta de habilidade, conhecimento e toda a sua fraqueza, ela vai ter que enfrentar essa tempestade sozinha. E por isso que a pessoa fica perturbada. Por isso que a pessoa se acha num conflito. Ficamos como os discípulos pegos pela tempestade no mar da Galileia. Lembra quando eles estão atravessando o mar da Galileia? Jesus está dormindo na polpa do barco e o vento vem e joga o barco de um lado para o outro, e com todas as experiências deles, eles foram incapazes de lidar com aquela situação. Ficaram desesperados, ficaram perturbados, perderam a direção, perderam o rumo e o controle. Nossas habilidades e experiências não dão conta da situação. Com toda a habilidade dele, com toda a experiência dele, eles não deram conta daquela situação. Você já parou para pensar que Jesus foi um pouco indelicado com os discípulos ao perguntar: por que vocês estão com tanto medo? Como não estariam com medo? O barco estava para afundar. O barco iria afundar, morreriam afogados ali, não poderiam lidar com aquela situação. Era uma situação que eles nunca tinham enfrentado antes. E quando enfrentou, foi desesperador, estavam perturbados. Ora, eles tinham bons motivos para estar com medo, estavam se afogando. Mas a verdade é que Jesus estava gentilmente diagnosticando o problema deles. Jesus sabia que Jesus encontrou um problema ali. Jesus diagnosticou um problema, ele perguntou: vocês ainda não têm fé? Diante da incapacidade deles, Jesus perguntou: vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, eles já tinham recurso suficiente no barco para lidar com aquela situação.
E os recursos qual era? A força do braço deles, os remos que eles tinham, a habilidade dele, não. O recurso que eles tinham no barco era alguém mais forte que os ventos e as ondas, mas não se lembraram dele. Estavam perturbados, o recurso deles estava em Jesus. Jesus já tinha feito tantas coisas, tantos milagres, eles já tinham assistido tantas coisas, e eles não se lembraram de Jesus. Quantas vezes você se viu perturbado e não se lembrou de Jesus? Buscou tantas outras alternativas, se esforçou até não poder mais, se arrebentou tudo até que diz assim: Jesus, por favor, me ajuda. E antes de se esperar, se ele tivesse lembrado de Jesus, que Jesus com simples palavra: acalma-te vento, acalma-te mar, e tudo ficou calminho. O recurso estava ali, eles não se lembraram do recurso, ou melhor, falharam em confiar em Jesus. Quantas vezes temos falhado em confiar em Jesus? Quantas vezes falhamos quando Jesus está do nosso lado, está em nós, e na hora de tomar uma decisão, tomamos tantas decisões erradas e falhamos em perguntar para Jesus. E pegamos os nossos corações perturbados e levamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflição e jogamos aos pés dele: Senhor, está difícil, nós já tentamos, nós não queremos se estressar tanto com isso, porque nós sabemos que o Senhor pode resolver esse problema para nós. Mas acredito que o nosso maior problema, a nossa maior falha, é deixar de confiar em Jesus. É deixar de confiar em Jesus. E eu quero contar uma ilustração rápida de um homem que convidou Jesus para morar na casa dele. E Jesus foi morar na casa dele. E ele deu um quartinho para Jesus, Jesus ficou morando lá. E eles continuaram a viver a vida deles normal, tomaram as decisões deles normais, até que um dia alguém bateu na porta. E quando ele abriu, era Satanás querendo entrar na casa dele. Posso entrar na sua casa? E ele lutou com Satanás. Não, aqui tu não pode entrar. Lutou até se cansar. Satanás se afastou por um tempo e voltou dias depois. Bateu na porta. E ele, quando viu que era Satanás, ele estava tão cansado de lutar que ele chamou a mulher para ajudar a lutar. E lutaram, disseram que não. E Satanás se afastou por um tempo. Porque ele só se afasta por um tempo. E na terceira vez que Satanás bateu na porta, ele assim: ô Jesus, pode abrir a porta para mim? Jesus abre a porta. Quando Satanás olha Jesus, ele assim: opa, acho que eu bati na porta errada, e foi embora. E Jesus disse: eu sempre quis abrir a porta para você. Eu sempre estive aqui, você me convidou para morar com você. Eu sempre quis tomar decisões por vocês, eu sempre quis que vocês me procurassem para aconselhar vocês, mas vocês me chamaram para cá, mas vocês nunca dependeram de mim. Vocês sempre tomaram decisões por vocês mesmos, vocês sempre quiseram lutar as suas lutas sozinhos. Por isso que vocês estão meio perturbados, mas eu estou aqui e é isso que acontece. Às vezes nós entregamos nosso coração para Jesus, sabemos que Jesus está morando conosco, mas ficamos tomando decisões sem confiar que Jesus está ali. Aquele que pode resolver todos os nossos problemas. E tomar decisões que nós jamais pensaríamos em tomar. Por mais difícil que parecesse para nós. Alguma vez você já pensou como os aviões saem do chão? Já pensaram? Como aquele avião tão pesado consegue sair do chão? Não é porque ele é mais leve do que o ar, e muito menos porque a lei da gravidade deixaram de existir. É porque a força que impulsiona ele a voar é muito maior do que o peso que puxa ele para o chão. É muito maior. É uma lei, a lei da aerodinâmica. Ela é muito maior, aquilo que impulsiona ele a levantar voo é muito maior do que o peso dele, com todos os tripulantes dentro, bagagem e tudo, estão puxando para o chão. Por isso essa lei, e que o nosso cristão não é diferente. Apesar das aflições, apesar das dificuldades, apesar das confusões, apesar das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas, existe outra lei agindo em nós, que se chama Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, que nos impulsiona para nos levantar. E às vezes esquecemos disso, deixamos de confiar nisso. E quando as coisas vêm e nos esmagam, a gente tenta todos os recursos e esquece que Jesus está ali do lado para nos ajudar. O mesmo vale para os cristãos.
Provações e dificuldades, confusões e grandes tristezas podem nos puxar para baixo. Ser cristão não nos torna imune a essas coisas, amém? Não nos torna imune às dificuldades, às aflições, mas há outra alienação. Em Jesus Cristo temos o recurso para superar tudo isso. É o que Paulo diz em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem? Cristo Jesus. Ele é que nos impulsiona. Ele é que nos tira dessas situações. Ele é que faz com que os nossos corações perturbados tenham paz. Para viver, apesar dessas coisas, costumamos pensar na fé como algo passivo. Contudo, há aspectos ativos na fé. A fé, ela é ativa. Note, então o conselho que Jesus dá aos corações perturbados é: creiam, confiem em Deus, confie também em mim. Eles confiavam em Deus. Confiavam em Deus. Os judeus confiavam em Deus. Tinha uma coisa que os judeus confiavam em Deus, mas Jesus disse: ei, vocês creem em Deus, vocês confiam em Deus, mas vocês têm que crer em mim também. Vocês têm que crer em mim também. Hebreus 3:11 diz assim, ó: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem os seus olhos em Jesus. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono do Pai. Ele se perturbou-se. A perturbação de Jesus foi suportar a cruz, desprezar a vergonha, para que nós não ficássemos perturbados. Há um raciocínio muito implícito nas palavras de Jesus aos discípulos: confie em Deus, por isso confie também em mim. Por quê? Porque Deus era o refúgio deles. Eles sabiam disso, pois conheciam os Salmos 46. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Jesus está dizendo: ei, esse Deus que era o refúgio, a fortaleza de vocês, auxílio sempre presente na adversidade, está aqui com vocês, sou eu. Creiam nesse Deus, mas creiam também em mim. Mais tarde ele vai dizer que eu e o Pai somos um. O mesmo Deus que vocês confiam está com vocês. Agora, aquele que viera ao mundo para salvá-lo estava deixando o mundo para preparar-lhes um lugar na presença do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejais vós também. Aquele que veio com eles, aquele que veio para o mundo para salvá-lo, agora estava deixando. Ele está dizendo: eu vou para a casa do Pai preparar um lugar para vocês. Mas não se preocupe, eu vou voltar para buscar vocês. Não se preocupe, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Eu estou indo, mas estou voltando. A ação de Jesus: eu estou deixando vocês. A explicação de Jesus: eu vou preparar um lugar para vocês. E a conclusão de Jesus: e quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. Jesus está levando em consideração a aflição deles. E Jesus está tentando acalmar o coração daquelas pessoas. Talvez muitas vezes a gente fica com o coração alarmado também. E às vezes esquecemos dessas palavras de Jesus. Que ele disse que é preparar lugar para nós. Pode levar tempo para entendermos isso. As pessoas levam tempo para entender isso. E com certeza os discípulos, eles levaram também tempo para entender essas coisas que Jesus falou. No entanto, podemos ver a confiança que isso traz. Não importa o que aconteça, o maior problema das nossas vidas já foi resolvido. Nosso destino final é a casa do Pai. O seu maior problema já foi resolvido. Eu tenho tantos problemas, mas o maior deles já foi resolvido. Jesus foi preparar lugar para vocês, o destino final é a casa do Pai. Não importa a aflição que você venha passar, enfrente as tentações, vence as tentações, confie em Deus, porque Ele foi preparar lugar, Ele deu uma promessa que Ele disse que vai buscar, o seu destino já está certo. Creio em Deus, creio também em Jesus.
Confie em Deus, confie também em mim. Ele preparou um lugar para nós e essa esperança está esperando o dia que virá nos levar para casa, a fim de que estejamos com Ele. Que dia é? Só o Pai sabe. No dia certo o Pai vai dizer: filho, vai lá e cumpre essa palavra. O lugar já está preparado. Vai lá e busca aqueles que estão te esperando. Se Jesus foi para o céu preparar um lugar para nós e virar do céu para nos levar para lá, então Ele manterá a sua mão sobre nós até que isso aconteça. Ele cuidará de nós. A mão dele vai estar sobre nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Ele nos protegeu, Ele nos livrou. Ele vai continuar se nós mantermos firmes, confiantes, perseverantes nessas promessas de Jesus para nossas vidas. É a maior promessa que Ele tem para nós. Não importa o que eu vou viver, qual ministério eu vou viver aqui, qual isso que eu vou fazer. O importante é que eu esteja confiando naquilo que Ele fez. O importante é ser aquilo que eu esteja confiando nessa promessa de Jesus. Pedro, frágil e falho. Talvez estivesse pensando nessas palavras quando escreveu. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidas pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Palavra de Deus, tem que dar glória a Deus mesmo. Tem que dar glória a Deus, é palavra de Deus falada. Você crê em Deus, creia também em Cristo. E Jesus dá aos seus discípulos mais um motivo pelo qual seus corações não precisam se turbar. Mais um motivo para que eles não fiquem perturbados. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele diz: vocês sabem o caminho. Vocês conhecem o caminho. O que era verdade para os apóstolos também é verdade para os discípulos de Cristo de todos os tempos. Nós sabemos para onde Ele nos levará e sabemos o caminho para lá. Nós conhecemos o caminho. Tomé estava confuso. Tomé estava perturbado. E provavelmente não era o único. O que Jesus quis dizer? As primeiras palavras que alguns dos discípulos ouviram dele foram: segue-me. E eles seguiram Jesus. Estavam confiantes em Jesus. Talvez na época os discípulos achassem que sabiam aonde eles levariam. Mas agora já não tinham tanta certeza. Diante da sombra da cruz, diante da iminente morte de Jesus, eles já não tinham tanta certeza para onde estavam indo. Podemos nos enxergar no lugar deles. Podemos nos colocar no lugar deles. A situação era aterradora, eles não conseguiam pensar com clareza. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Você sabe para onde Jesus foi? Você sabe o caminho? Ou você ainda está perturbado com essas ideias? Você só sabe para onde você vai aqui. Aquilo que meus olhos veem. Eu sei para onde eu vou. Até onde eu não sei, mas eu sei. Mas para onde Jesus foi? O que Ele foi preparar para você? Você tem convicções, porque isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença para você conhecer o caminho. Porque se você não souber para onde Jesus foi, como é que você vai para lá? Se você não sabe onde Jesus foi, onde Jesus foi preparar essa morada, como é que você vai achar essa morada se você não conhece o caminho? Existe um caminho para essas moradas.
Existe um caminho para esse lugar ao lado de Deus. Costumamos chamá-lo de Tomé o incrédulo, não é? A Igreja Católica o chama de São Tomé das Chagas de Cristo. Nós o chamamos de São Tomé o incrédulo. Dificilmente alguém bota o nome de um filho de Tomé. O nome já é incrédulo, aquele que não acredita em nada. Mas talvez estejamos sendo um pouco duros com ele. Ainda assim, ele certamente era Tomé, o pessimista, que parecia se dar a fortes reações negativas. Tomé era meio negativo. Quando Jesus disse, vamos voltar para Jerusalém, eles assim, não, eles quiseram apedrejar o Senhor lá agora, em instante. O Senhor quer voltar para lá? Tomé disse assim, vamos lá para morrer tudo com ele. Se é para morrer, vamos morrer tudo de uma vez, acabar com essa igreja de uma vez, morre todo mundo e a igreja se acaba. Ele morre e nós morremos tudo também. Tomé era um pouco negativo. O que ele quis dizer com isso? Qual o significado de um caminho para esses jovens discípulos judeus? Que caminho é esse? Não sabemos o caminho, Senhor. Salmos 119 e 105 eles conheciam. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quem é a palavra? O Evangelho de João começa dizendo que a palavra se fez carne. Agora a palavra encarnada diz, eu sou o caminho. Eles sabiam que a palavra era a luz, era o caminho, que iluminava o caminho deles. E João, hoje nós temos mais revelações do que eles. Hoje nós temos o prólogo de João que diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a plenitude do unigênito de Deus. Tomé não tinha entendido isso. Ele estava em desvantagem com relação a nós, que já temos a explicação de João logo na primeira página do seu Evangelho. Em certo sentido, Tomé está elaborando a pergunta feita por todo o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento perguntava? No Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Agora Jesus dá uma resposta. Tomé, eu sou o caminho para o monte santo do Senhor. Eu sou aquele que vai limpar as mãos de vocês. Eu sou aquele que irá limpar o coração de vocês. Eu sou aquele que irá justificar vocês para que vocês subam e entrem no monte santo do Senhor. Eu limpo a mão e o coração de vocês. Eu sou o Salvador que os justificará. Ele era aquele que iria nos conduzir, porque ninguém poderia subir ao monte santo do Senhor. Ninguém tinha as mãos limpas, ninguém era justo, ninguém tinha os coração limpo, mas ele veio para fazer isso, para nos purificar, para nos justificar, para agora entrarmos no monte santo do Senhor. E é pela fé em mim que você pode ir até o Pai, disse Jesus. Se Deus, Pai, a fim de nos trazer a sua presença, teve que enviar seu único filho para morrer na cruz, o que leva alguém a pensar que pode encontrar outro caminho? Se ele teve que fazer isso, o que leva uma mente sã pensar que ela pode achar outro caminho para subir no monte santo do Senhor, para entrar na presença de Deus? Que loucura é essa que embaça a mente das pessoas, a ponto de não conseguirem ver que se Deus não encontrou outro caminho, ela muito menos. Se Deus não encontrou outro caminho, irmão Luciano, como alguém com a mente sã pode pensar que pode achar outro caminho para chegar diante do trono da graça? Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus dessa época cegou o entendimento do descrente, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas, irmão.
O entendimento, cegou o entendimento, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um caminho leva ao Pai. Porque um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Todos vão estar diante de Deus, mas apenas aqueles que confiaram em Jesus, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, vão estar diante desse Pai. E para chegar lá, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se existisse outro caminho que não fosse a morte do seu filho amado, o Pai escolheria esse outro caminho. Tu acha que ele não escolheria, irmão? Se existisse outro caminho para nós voltarmos para ele, que não fosse a sua morte, tu acha que ele não escolheria esse outro caminho? Com certeza ele escolheria outro caminho. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus usou essas palavras para nos mostrar que não existia possibilidade de um outro caminho. Sei, Pai, que não existe outra possibilidade. Então, que seja feita a tua vontade e não a minha. O caminho é esse, então eu vou seguir esse caminho. Eu vou preparar esse caminho para ele. Se tiver que passar pela cruz, eu vou passar pela cruz. A questão é, por que muitos pensam que conseguem algo que Deus disse que só pode ser feito com a morte do seu filho na cruz? Pessoas tentam. Tu for perguntar, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas eles pensam que podem encontrar outro caminho, que o próprio Deus disse que não existia outro caminho. E tentam procurar tantos caminhos, tantos atalhos, eles querem chegar no céu de qualquer jeito, mas não querem ir pelo caminho chamado Jesus. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando Jesus é questionado sobre quem poderia entrar no céu, o jovem rico chega até Jesus. Jesus disse para ele vender tudo e dar aos pobres. Ele sai triste da presença de Jesus. E os apóstolos perguntam: então, para quem? Como é possível para um ser humano entrar no céu? Ele assim: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque é Ele que prepara esse caminho. É Ele que vem, é Ele que morre por nós e prepara um caminho que nos conduz ao céu. Nós não podemos achar um caminho. Nós não podemos, por nossas forças. O ser humano está tentando achar vida em outro planeta. Está tentando achar vida em outro planeta, que ele sabe que esse mundo aqui está se... uma hora não vai conseguir subsistir. Mas não sabe que Deus já preparou um lugar para nós muito melhor do que qualquer outro planeta. E tem um caminho, ele já preparou essa ponte. Mas eles não querem Jesus, eles rejeitam Jesus. E por eles rejeitar Jesus, eles ficam encontrar outro caminho. Se não é para o céu, é para outro lugar. Eles tentam por todas as formas. Se uma coisa que eu acredito que nós só vamos ver em ficção científica, é o homem conseguindo criar vida em outro planeta. Eu não acredito como vai conseguir alcançar isso. Ir para outro planeta, e estiveram ali na Lua e nunca mais voltaram, quase se mataram tudo, gastaram um monte. Outra coisa que eu acredito como não vai conseguir é essa, que está na ficção, é o teletransporte. O homem desaparece aqui e aparece lá. Eu acredito como não vai conseguir chegar a algumas coisas que a gente vê em filme de ficção científica. Por mais inteligente que ele seja, tem coisas que não vai alcançar. Mas muitos negam Jesus, muitos negam trilhar por esse caminho. Imagine por um instante você estar de pé diante do trono do juízo de Deus. Sabia que vai ter dois tronos, tá? O trono da graça e o trono branco. O trono branco vai ser para aquelas pessoas se prostrarem lá e reconhecerem que realmente rejeitaram o amor de Deus. E vão sair somente para receber o juízo de Deus sobre a vida deles. E o trono da graça vai ser para a gente estar ali e dizer que nós estamos ali porque não merecíamos, porque Jesus morreu por nós e nós reconhecemos como caminho, a verdade e a vida, e estamos ali por causa disso. E Deus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entender o Evangelho.
entenderam a realidade das coisas. Conheceram Jesus, conheceram o caminho e traçaram esse caminho. Agora imagine você estar de pé diante do trono do juiz de Deus. O pai pergunta: por qual caminho você esperava vir à minha presença celestial? Você responde: bem, pelo meu próprio caminho. Eu criei um caminho. O pai diz: mas meu próprio filho disse que ele era o único caminho e que ninguém poderia vir até mim sem ser por ele. Você responde: eu sei que ele disse isso, mas suas palavras eram muito exclusivistas demais para o meu gosto, de forma que eu dei meu próprio jeito de vir até aqui. É um Jesus muito exclusivista. Negue-se a si mesmo. Renuncie a tudo que você tem. Dar a outra face. Amar o seu inimigo. Não, esse Jesus, esse caminho eu não aceitei. Diz: mas ele falou isso para você, por que você não acreditou nisso? O raciocínio desse ensino do nosso Senhor mostra que a conversa termina como se segue. O pai então diria: eu enviei meu filho para ser sacrificado na cruz. Eu coloquei os pecados do mundo sobre ele. Eu derramei a ira do céu sobre ele e ouvi gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que eu teria feito isso se houvesse outro caminho? Será que Jesus precisaria passar por tudo isso se Deus visse que havia outro caminho sem Jesus precisar passar por isso? Com certeza Deus abriria outro caminho. Meu filho orou: Pai, se possível, que haja outro caminho para levá-lo para o céu, sem ser a cruz. Por favor, afasta de mim esse cálice. Mas eu disse a ele: meu filho, não há outro caminho. A única esperança deles é você beber esse cálice, suportar o juízo do pecado deles. Não há outro caminho. Você não acha que se houvesse outro caminho, Deus, com certeza, o teria encontrado? Com certeza Deus teria encontrado outro caminho. Deus com certeza o teria encontrado, porque por que muitos desprezam o Filho dessa maneira? Por que muitos ainda desprezam este caminho dessa maneira? As pessoas, por sua vez, diriam: mas nós chegamos aqui por outro caminho. O Pai, no entanto, falará: sim, vocês chegaram ao trono do juízo de Deus, mas vocês estão no caminho que leva à destruição. Pessoas, irmão, sinceramente enganadas, sinceramente achando que estão caminhando para o céu, e que não falta são religiões que apontam outros caminhos. O que não falta são religiões que apontam outros deuses para essas pessoas, e pessoas estão caminhando cegamente com destino à destruição. Precisamos levar muito a sério a resposta que Jesus dá, a resposta de Jesus à pergunta de Tomé: por nossa causa e por causa do mundo perdido, não há outro caminho. Mateus 7:14 diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São poucos, sabia? São poucos que vão encontrar esta porta. São poucos que vão entrar por essa porta. Porque são muitos que estão cegos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento para que eles entrassem pelo caminho largo e a porta larga. Aqui está algo infinitamente maravilhoso. Nosso Senhor estava destinado a passar por muito sofrimento, dor e humilhação. Ele seria traído, negado, abandonado, envergonhado, surrado e crucificado. Ele sabia que em cerca de 1 hora estaria prostrado diante do Pai no jardim do Getsemane, perguntando se havia outra maneira. Mesmo debaixo deste fardo esmagador, Jesus profere tais palavras para confortar e encorajar os seus discípulos. E é igualmente incrível para nós saber que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de caminho.
o caminho continua o mesmo, porque Jesus continua o mesmo. A Escritura nos ensina que Deus está sempre mais preocupado com aquele que toma a decisão do que a decisão em si, sabia? Quando o Rogerinho toma uma decisão errada, Deus não está tão preocupado com a decisão que ele tomou. Deus está preocupado com o Rogerinho. Não é com a decisão que ele tomou. Exemplo disso é Simão Pedro. Quando Pedro enfrentou a decisão entre negar a Jesus ou reconhecê-lo como mestre, ele tomou a decisão infame de negar Jesus. Diante de uma decisão crucial, ele tomou a decisão errada, ele negou Jesus, mas não foi a sua incapacidade de tomar boas decisões que definiu. Pelo contrário, foi a fidelidade de Deus em restaurá-lo. Não foi a incapacidade de Pedro de tomar a decisão errada, mas foi a fidelidade de Deus em restaurá-lo, porque mesmo quando a gente permanece, a gente é infiel, ele permanece fiel. Ele permanece fiel para restaurar-nos, apesar das nossas decisões erradas. Nós estamos caminhando com Deus e nada pode nos separar desse amor. Mesmo as nossas decisões, vamos ser confrontados por muitas decisões e muitas vezes a decisão que nós vamos tomar vai parecer a decisão certa. E nós vamos tomar e depois vamos perceber que era a decisão errada. Mas nós temos um Deus que permanece fiel na sua promessa, capaz de nos chamar para restaurar-nos, apesar das nossas decisões, que Ele está preocupado com cada um de nós. Ele está preocupado com cada um de nós. A história de Pedro serve para nos lembrar de que, independente da qualidade das nossas escolhas, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Ele vai atrás de Pedro. Ele vai atrás de Pedro e chama Pedro. Pedro, tu me amas, amo, Senhor. Pedro, tu me amas, amo, Senhor. Pedro, tu me amas. Ó, Senhor, quer saber? Você sabe que eu tomei um monte de decisão errada. Você sabe que para mim não tem mais jeito. Jesus disse, tem jeito sim. Levanta a cabeça, Pedro. Eu não vim só restaurar a tua vida, eu vim restaurar o seu ministério. Apacenta minhas ovelhas. Tu ainda é valioso, eu não estou preocupado com as suas decisões, eu estou preocupado com quem você é. Então, ao invés de perguntar assim, qual a vontade de Deus para a minha vida? Pergunte, o que Deus quer que eu seja? Porque tem muita gente querendo fazer a vontade de Deus, mas ainda não é aquilo que Deus quer que ele seja. Sabe o que é que Deus quer que você seja? A imagem do seu filho primogênito. Todo o processo tem que terminar nisso. O que você vai ser. Tem muitas pessoas fazendo coisas boas. E naquele dia vão dizer, em teu nome fizemos isso, aquilo, não te conheço. Tu não é nem um pouquinho parecido com meu filho. Tu é bem diferente dele. Ninguém está aqui para ser parecido comigo, parecido com qualquer outra pessoa que está aqui. Nós estamos aqui para sermos parecidos com Jesus. E nesse processo nós vamos imitando aqueles que são parecidos com Jesus. Eu olho para o Luciano nessa área é parecido com Jesus, vou imitar ele aqui. Eu me torno mais parecido com Jesus. O irmão Rogerinho aqui nessa área é mais parecido com Jesus. Eu vou imitar nessa área aqui. Irmão Júlio César nessa área é mais parecido, a irmã Regina naquela área é mais parecido. E assim eu vou olhando, a gente vai olhando que nós todos juntos nos parecemos muito com Jesus. Nós todos juntos nos tornamos um corpo em que Ele é a cabeça, que movimenta todo esse corpo como sacrifícios vivos em prol do seu reino. Então não esqueçam, não perturbe o coração de vocês, não se fiquem perturbados. Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Aquele que se perturbou por nós, levou sobre si todas as nossas confusões, todas as nossas aflições, todos os nossos pecados. E Ele disse que ia preparar lugar para nós. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu disso. Um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar e buscar aqueles que realmente acreditaram nessas palavras e viveram em favor dessa palavra e caminharam por esse caminho. Esse caminho é uma conduta de vida.
uma conduta de vida que vai nos fazendo ficar parecidos com Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Nós já tivemos 2 sábados do nosso Aviva Jovem. Esteve aqui pregando Toninho Lalau, há 2 sábados atrás. E no último sábado teve aqui o presbítero Rodrigo, ali da Assembleia de Deus de Tubarão. E tem sido momentos muito edificantes para nós. Importante que toda a igreja participasse disso. Tinha bancos vazios ontem, sabia? Tinha cadeiras vazias. Mas eu já vim no domingo. Talvez muitos que vieram ontem não vieram hoje. Mas tem sido um momento tremendos aqui, sabia? E eu queria deixar um agradecimento especial para toda a equipe de som, de imagem, por tudo que eles estão fazendo aqui. Está sendo diferente de tudo, sabia? Eu tenho recebido muito elogio de tudo que está sendo divulgado nas redes sociais aí. As fotos, irmão, estão ficando perfeitas, sabia? Até eu estou saindo bonito nas fotos. Às vezes até mais magro, irmão. Não sei como é que eles conseguem fazer isso. As fotos ali naquele hall de entrada ali que eles estão batendo, estão ficando perfeitas. Quando nós tomamos uma decisão há anos atrás de mudar aí a diretoria, e na época eu fiquei meio preocupado, no começo eles se enrolaram um pouco, as fotos não eram tão bonitas, mas hoje as fotos estão saindo bonitas. Os vídeos estão saindo bonitos. A transmissão está sendo excelente. A arte que eles fazem aqui está saindo perfeita. O som, a banda, está tudo perfeito. Porque quando a gente usa os recursos de uma maneira para glorificar o nome de Deus, as coisas saem com perfeição. Deixar os parabéns para todos, para a diretoria dos jovens, para o pessoal que estão trabalhando no som, imagem, arte, enfim, todos que estão de uma forma ou de outra colaborando para esse evento. Até crachá, irmão, fizeram. E um crachá que eu digo até que parece até que é profissional aquele ali, né? Fui muito elogiado por todos os pastores que vieram pregar aqui. E foi trabalho com muita excelência. E eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas para ele. Mas não, dá salva de palmas para pessoas. Sim, por que não? A gente não adora pessoas. E eu vi alguém falar assim: a gente não bate palmas para pessoa. Qual para Jesus? Que é isso, irmão? Jesus a gente adora. Mas para pessoas que estão sendo usadas em nome de Jesus, estão se esforçando, vamos bater uma salva de palmas para eles que eles merecem. Amém? Obrigado, sinceramente obrigado por tudo. Por tudo que vocês têm feito, por tudo que a igreja está fazendo. Eu sei que tem todo um enredo em volta disso, oração, e o pessoal se envolvendo, pedindo para Deus dar força, dar sabedoria. Eu sei que tem tudo isso, irmão. Mas nós vamos terminar no próximo sábado e no mês que vem nós vamos entrar com a nossa conferência da família. Eu tenho certeza que também vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Alguém uma vez me perguntou assim, que não está mais com a gente aqui, mas ele perguntou assim: por que parece que tu investe mais nos jovens, né? Parece assim que tu te envolve mais com o jovem, investe mais nele. Eu olhei para essa pessoa e disse: é mesmo, irmão, sabe por quê? Porque daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, você não vai estar mais aqui. Quem vai estar? Eles. Eles que vão dar continuidade disso aqui, assim como nós demos continuidade daqueles que vieram antes de nós. Nós já fomos jovens e aprendemos com pessoas, e pessoas investiram em nós. E agora a gente investe nos mais jovens. Daqui a pouco os mais jovens vão estar aqui e vão estar investindo nessas crianças também.
E uma geração vai contar as maravilhas de Deus para outra geração, até que Ele venha, amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor consola os nossos corações perturbados, Senhor, que às vezes ficamos sem direção, mas a maior promessa o Senhor nos deu. O Senhor disse que na casa do Pai há muitas moradas. O Senhor disse que ia preparar um aposento para cada um de nós. É nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. Porque se não fosse assim, o Senhor jamais teria dito isso para nós. O Senhor não teria nos enganado com uma mentira. Mas o Senhor é a verdade. O Senhor disse, eu vou preparar lugar. E quando esses lugares estiverem preparados, eu venho buscar vocês, porque vocês já estarão preparados para esse lugar. Então ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando. Porque nós conhecemos o caminho. Nós sabemos para onde o Senhor foi. O Senhor é o caminho, o Senhor é essa verdade, essa vida que nós queremos trilhar. E nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Porque o Senhor começou uma grande obra e o Senhor há de aperfeiçoar. Mas é nesse caminho que essa obra vai ser aperfeiçoada. Ajuda-nos, Senhor, a lutar, Senhor, contra as nossas adversidades. Temos falhado, temos fracassado, talvez estamos pensando, será que estamos no caminho certo? Sim, você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. E é nesse caminho que Ele vai nos ajudar, vai nos restaurar, vai fazer nós colocar as nossas finanças em dia, se estiver bagunçada, vai fazer nós colocar as nossas amizades, os nossos relacionamentos em dia, se estiverem bagunçados. Sim, Ele vai ajudar, mas confie, coloque na mão dEle, não deixe de confiar, porque se você está nesse caminho, você tem que confiar nele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade que vai nos levar para uma vida que Ele foi preparar para todos nós. Então vamos viver essa vida como igreja, como corpo, nos relacionando e acreditando que o melhor Ele tem preparado para todos nós. Amém? Em nome de Jesus entregamos tudo o que foi feito, tudo que foi falado aqui, Senhor, em Tuas mãos. E que o Senhor coloque nos nossos corações essa verdade. E possamos sair daqui mais confiantes do que nunca, que temos um Deus que é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso auxílio, sempre presente. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Vamos em paz.